No Senhor há três coisas que são o Senhor: o divino do amor, o divino da sabedoria e o divino do uso. E estes três se apresentam em aparência fora do sol espiritual. O divino do amor pelo calor, o divino da sabedoria pela luz e o divino do uso pela atmosfera, que é o continente. Que do sol do mundo espiritual procedem um calor e uma luz, e que o calor procede do divino amor do Senhor e a luz de sua divina sabedoria, vê-se acima números 89 a 92, 99 a 102, 146 a 150. Aqui, agora, se dirá que a terceira coisa que procede deste sol é uma atmosfera, que é o continente do calor e da luz, e que esta atmosfera procede do divino do Senhor, divino que é chamado uso. Quem quer que pense com alguma ilustração pode ver que o amor tem por fim e por intenção o uso, e que ele produz o uso pela sabedoria, pois o amor não pode por si mesmo produzir uso algum, mas o produz por meio da sabedoria. E mesmo, o que é o amor se não há alguma coisa que seja amada? Esta alguma coisa é o uso. E pois que o uso é aquilo que é amado e que é produzido pela sabedoria, segue-se que o uso é o continente da sabedoria e do amor. Que estas três coisas, o amor, a sabedoria e o uso, segue-se em ordem segundo os graus de altura, e que o último grau seja o complexo, o continente e a base dos graus anteriores, é o que foi mostrado números 209 a 216, e em outros lugares. Por isto, pode-se ver que estas três coisas, o divino do amor, o divino da sabedoria e o divino do uso, estão no Senhor, e que, em essência, elas são o Senhor. Que o homem considerado quanto a seus exteriores e quanto a seus interiores seja uma forma de todos os usos, e que todos os usos no universo criado correspondem aos usos do homem, isso será plenamente demonstrado no que segue. Aqui é necessário unicamente fazer menção disso, a fim de que se saiba que Deus, como homem, é a forma mesma de todos os usos, da qual todos os usos no universo criado tiram sua origem, e que assim o universo criado, considerado quanto aos usos, é a imagem de Deus homem. São chamados usos as coisas que, procedendo de Deus homem, isto é, do Senhor, estão por criação na ordem, mas não são chamadas usos aquelas que são do próprio do homem, pois este próprio é o inferno, e estas coisas são contra a ordem. Ora, pois que estes três, a saber, o amor, a sabedoria e o uso, estão no Senhor e são o Senhor, e que o Senhor está em toda parte, pois Ele é onipresente, e pois que o Senhor não pode se mostrar presente tal qual é em si mesmo, nem tal qual é em seu sol, a anjo algum, nem a homem algum, é por isso que ele se manifesta por coisas que possam ser recebidas, e que se manifesta quanto ao amor pelo calor, quanto à sabedoria pela luz e quanto ao uso pela atmosfera. Se o Senhor, quanto ao uso, se manifesta pela atmosfera, é porque a atmosfera é o continente do calor e da luz, do mesmo modo que o uso é o continente do amor e da sabedoria. Pois a luz e o calor que procedem do divino Sol não podem proceder no nada, nem por consequência no vazio, mas procedem em um continente, que é o sujeito,
e este continente nós o chamamos atmosfera. Esta atmosfera cerca o Sol, o recebe em seu seio e o transporta para o céu onde estão os anjos, e daí para o mundo onde estão os homens. E assim manifesta por toda parte a presença do Senhor. Que no mundo espiritual haja atmosferas como no mundo natural, isso foi mostrado acima, números 173 a 178, 179 a 183. E foi dito que as atmosferas do mundo espiritual são espirituais e que as atmosferas do mundo natural são naturais. Agora, pela origem da atmosfera espiritual, que cerca de mais perto o Sol espiritual, pode-se ver que cada uma de suas partes é, em sua essência, tal qual é o Sol na sua. Que isto seja assim, os anjos, por suas ideias espirituais, que são sem espaço, o declaram por isto, que há uma substância única da qual vêm todas as coisas, e que o Sol do mundo espiritual é esta substância, e que, como o divino não está no espaço e é o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, dá-se o mesmo com este Sol, que é o primeiro procedente de Deus homem. E, além disso, que esta única substância que é o Sol, procedendo segundo os graus contínuos ou de largura, e ao mesmo tempo, segundo os graus discretos ou de altura, por meio das atmosferas, apresenta as variedades de todas as coisas no universo criado. Os anjos me disseram que isto não pode de modo algum ser apreendido, a menos que os espaços sejam afastados das ideias e que, se não são afastados, é impossível que as aparências não induzam às ilusões. Entretanto, não se pode ser induzido a isso quando se pensa que Deus é o ser mesmo de que procedem todas as coisas. Pelas ideias angélicas que são sem espaço, é além disso bem evidente que, no universo criado, nada vive senão pelo único Deus homem, isto é, o Senhor, que coisa alguma tenha movimento senão pela vida vinda dele, e que nada existe senão pelo sol procedente dele. Que assim é uma verdade, que em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós somos.